Olá, amigos, telespectadores do programa Sul de Minas em Foco. Estamos no ar com mais uma edição inédita do nosso programa, que vai ao ar as edições inéditas sempre às sextas-feiras, 10 horas da noite, pela Rede América de Televisão, aqui em Pouso Alegre, no canal digital 3.1, na região de Paraisópolis, 24 UHF, também na região de Três Corações. Nós estamos sendo sintonizados no canal 40 UHF, também agora na região de São José do Rio Preto e Mirassol, no interior de São Paulo, também acompanhando o nosso programa, na região metropolitana, capital e Belo Horizonte, no canal 59.1 e também aqui pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/user/lucas80. Você pode se inscrever, se você ainda não se inscreveu, é o momento de você se inscrever. Está aparecendo aqui na tela aí do seu televisor, acesse, ou do seu computador, se você estiver assistindo pelo computador, pelo smartphone, acesse lá agora, nesse exato momento, entra ao vivo o programa, 10 horas da noite em ponto, está entrando ao vivo no nosso canal no YouTube, simultaneamente também com a Rede América de Televisão, youtube.com/user/lucas80. Se inscreva no canal para você também acompanhar o nosso programa todas as sextas-feiras. Depois ele fica lá direto para você compartilhar, assistir a qualquer hora, a qualquer momento, e nosso programa sempre traz convidados especiais, a gente traz temas de utilidade pública de grande relevância para você, telespectador, que acompanha o Sul de Minas em Foco aqui na nossa programação. Hoje, nós vamos estar aqui recebendo o nosso amigo, o doutor Amaury Ludovico dos Santos, advogado previdenciarista, também um advogado criminalista conhecido na nossa cidade, doutor Rovilson Carvalho. Os dois são os nossos entrevistados hoje aqui, nesse nosso espaço de utilidade pública, onde a gente traz temas de relevância, né? A gente sempre fala que o direito, na sua esfera, né, direito do consumidor, direito tributário, direito criminal, direito previdenciário, é um tema que desperta interesse da população e as dúvidas surgem, né? Sempre, porque o direito está sempre em mudança, né? E o doutor Amaury Ludovico sempre traz para nós aqui convidados especiais para a gente discutir e para você que acompanha a nossa programação ficar por dentro, né, dessas novidades. O tema hoje são crimes previdenciários. O que é um crime previdenciário? O doutor Amaury vai fazer a abertura para nós aí, explicando para o nosso público o que é crime previdenciário. Por isso, hoje a presença de um advogado criminalista, doutor Rovilson Carvalho, participando aqui do nosso programa. Doutor Amaury, primeiramente, agradecendo aí a sua participação, a sua presença. E o tema hoje chama atenção, crime previdenciário. Tem muito crime previdenciário, doutor Amaury? Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Rovilson. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer imenso novamente estar aqui no programa, esse programa que é líder de audiência. Eu quero dizer que a gente, quando está fazendo a caminhada ou frequentando algum restaurante, os locais públicos, as pessoas estão agradecendo pela utilidade pública desse programa, na tranquilidade, na facilidade das explicações dos problemas do nosso dia a dia. Então, os colegas advogados que acompanham, os servidores federais, estaduais, de vários órgãos, né, que acompanham o nosso programa. Então, nosso muito obrigado e a gente espera poder estar esclarecendo aí com toda tranquilidade as dúvidas da nossa população. Quero lembrar ainda, você falava dos programas que já foram gravados, né? Tem vários aí colegas que já participaram com a gente, o doutor Claudinei Moscardini, o doutor Ricardo Lima, a doutora Simone, o doutor Milton, os médicos, né, doutor Edilson, doutor Munir, vários profissionais de todas as áreas têm dado a sua colaboração. Então, o nosso muito obrigado e continue aí sempre acompanhando. Hoje eu quero agradecer a presença do doutor Rovilson, amigo de muitos anos, conheci o Dr. Rovilson na Faculdade de Direito, no diretório acadêmico, foi aluno nosso lá também, sempre muito brilhante, companheiro de muitos anos da Ordem dos Advogados do Brasil, onde nós tivemos a oportunidade de atuar em várias situações, e o Dr. Rovilson, sempre muito brilhante, nos acolheu e nos atendeu em todas as reivindicações da nossa tão querida classe dos advogados. Então, muito obrigado pela presença hoje. E vamos falar um pouco de crimes previdenciários. Para isso, eu queria iniciar só falando, Lucas, que existem vários benefícios previdenciários
E, por exemplo, se a gente trouxer aqui uma aposentadoria do trabalhador rural, nós vamos ver que a aposentadoria do trabalhador rural ela ainda prescinde de documentos para que possa ensejar o direito ao benefício. Esses documentos podem ser escritura, documentos de vacinação, certidão de casamento, vários desses documentos. Infelizmente, às vezes, pessoas utilizam de documentos falsos para tentar conseguir esses benefícios junto à Previdência Social. Esse é um crime muito comum aqui na nossa região e a gente espera que haja uma atuação firme dos órgãos, né, Polícia Federal, Polícia Estadual, Ministério Público, para coibir esse tipo de atividade. Então, a população que está nos acompanhando, muito cuidado com essas questões, tá? Procurem sempre pessoas de confiança, ligue nos canais do INSS, 135, o meu INSS, tire as suas dúvidas, procure esclarecer, e se porventura contratar algum profissional, procure saber quem veja lá nos órgãos de contabilidade, nos órgãos da OAB, para poder saber efetivamente se é uma pessoa de confiança. Além disso, também, às vezes acontece uma surpresa desagradável, quando a pessoa, às vezes, o segurado vai buscar um benefício junto à Previdência Social e, de repente, ele se depara, quando ele puxa um documento chamado CNIS, que é um documento onde informa, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam ali as contribuições, os vínculos, e às vezes a pessoa se depara com essa situação e leva um susto danado, porque ela trabalhou em determinada empresa, houve uma retenção das contribuições dela, só que esses valores não foram repassados para o INSS. Então, isso também é muito comum. E várias questões que nós já vimos também de pessoas, próprios servidores também, unir o sistema com informações falsas para poder buscar benefícios e favorecer outras pessoas. Então, nós temos uma infinidade de situações que ocorrem, algumas de muita má-fé e outras, às vezes, por falta de informação. Às vezes, a pessoa tem algum segurado que já faleceu e a família continua recebendo benefício. Existe um prazo para que o cartório informe o INSS para o bloqueio da conta, mas às vezes pode ocorrer de passar esse prazo e a pessoa até sem informação continuar recebendo. Nesse caso, ela vai ter que devolver os valores ali. E também, recentemente, nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde ficou determinado que se houver erro na concessão do benefício por parte do servidor do INSS, e esse erro, o segurado vai ter que devolver o dinheiro, limitado a 30% do valor do benefício que ele está recebendo. Então, são vários momentos que vão acontecendo e que é extremamente importante a gente trazer algumas informações, principalmente na esfera criminal, para que a gente também faça a nossa parte e procure coibir esse tipo de ação que causa prejuízos inabaláveis para as pessoas. Por exemplo, às vezes um pagamento de pensão, que já é um benefício difícil de ser concedido, umas outras aposentadorias, e às vezes a pessoa é ludibriada por algum estelionatário por aí. Então, eu gostaria de ouvir do Dr. Rovilson também algumas questões do direito penal que possam nos auxiliar, né, nessas questões previdenciárias, que nós possamos orientar o nosso público, a nossa população, e também orientar os colegas que acompanham a gente diariamente. Boa noite, Lucas Silveira. Boa noite, professor Maurício Ludovico. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer e uma honra participar desse programa, juntamente com o Lucas Silveira, que é um grande repórter, um grande jornalista, e o professor Maurício, que é o pai da matéria do direito previdenciário, Pouso Alegre, região e sul de Minas Gerais. Venho trazer uma pequena contribuição a respeito de alguns aspectos do crime previdenciário. Dentre eles, selecionei aqui a apropriação indébita previdenciária. Então, nós sabemos que todas as pessoas precisam contribuir para o sistema previdenciário para que possa dele usufruir no futuro, em caso de doença, em caso de uma aposentadoria.
Então, há a previsão dessa contribuição por parte do empregado e por parte da empresa. Na maioria dos tributos, na questão mesmo dos recolhimentos previdenciários, geralmente, como regra, cada pessoa recolhe o que é devido. Mas, em alguns casos, a lei estabelece que existe um responsável previdenciário, assim como pode existir um responsável tributário, lá na área do direito tributário. Isso significa que o patrão de uma empresa, por exemplo, ele tem que, quando vai pagar o seu empregado, ele retém uma parte do pagamento que seria o recolhimento previdenciário que esse empregado teria obrigação de fazer perante a Previdência Social. Então, esse patrão ele tem a obrigação de recolher e depositar, efetuar o pagamento. Em algumas vezes, esse patrão recolhe, ou seja, paga a menor para o seu empregado, porém, ele não entrega essa contribuição para a União. Fazendo isso, ele está praticando um crime previsto lá no nosso Código Penal, no artigo 168-A, que é um crime severo, um crime com a pena de 2 a 5 anos, e que pode levar, inclusive, à prisão, porque todo crime que a pena aplicada for superior a 4 anos, se for até 4 anos, nós podemos ter ali uma prestação de serviço comunitário, uma pena de multa, uma pena pecuniária. Mas se a pena for superior a 4 anos, nós teremos necessariamente uma pena de prisão. Então, essa conduta pode levar à prisão. Pode levar quem à prisão? O patrão, que é aquele que deixou de recolher a contribuição previdenciária do seu empregado. Ele descontou do empregado, mas não recolheu aos cofres da União. Então, ele estaria praticando esse crime. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa questão importante, que é para proteger o empregado e também para proteger os cofres públicos, nós temos lá no Código de Processo Penal, e mesmo na lei penal, muitos benefícios, professor Mauri, para a pessoa que eventualmente praticou uma conduta dessa. Porque, inclusive, mais benefícios do que para a pessoa que praticou um furto ou um estelionato. Lá no Código Penal, nós temos o crime de furto, o crime de estelionato. O camarada que dá um cheque sem provisão de fundo praticou um estelionato, por exemplo. Aquele que subtrai o patrimônio de alguém praticou um furto. Então, as penas são próximas, de 1 a 4 anos e de 1 a 5 anos. Aqui nós temos uma pena mais elevada, que é uma pena de 2 até 5 anos. Então, se o camarada for primário, bons antecedentes, é natural que a pena dele se aproxime do mínimo, ou seja, próximo de 2 anos. Nesse caso, ser condenado, ele vai prestar serviço comunitário e poderá, eventualmente, não ser recolhido ao cárcere. Mas, antes dessa condenação, nós temos previsão de algumas possibilidades de benefícios. Por exemplo, nós temos a extinção da punibilidade, quando aquela pessoa que deixou de recolher o tributo que havia retido do seu empregado, ele paga o tributo, ou, aliás, a contribuição previdenciária, ele paga essa contribuição antes da execução fiscal. Então, neste tipo de crime previdenciário, é necessário que o fisco notifique o devedor, né, aquele responsável pelo recolhimento, e faça uma ação fiscal, uma investigação fiscal, para, ao final dela, apurar o valor devido e promover uma execução, e depois disso que se inicia a ação penal. Então, antes de começar essa ação fiscal, se ele recolher o tributo, ainda que fora do prazo, fica extinta a punibilidade, ou seja, ele não praticou um crime, ele não será punido de forma alguma. Agora, se ele deixou passar esse momento, mas conseguir efetuar o pagamento até o oferecimento da denúncia, também ele tem um benefício, porque o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou aplicar, inclusive, uma pena só de multa, que é uma pena bem reduzida. Agora, professor, nós tivemos com o pacote anticrime uma questão que ficou bastante interessante na defesa das pessoas de bem, porque às vezes o empresário pode estar numa situação muito difícil
e nessa situação difícil ele pode acabar cometendo um delito dessa qualidade e eventualmente ser punido, sujar seu nome, atrapalhar seus negócios. Então, a lei penal, a lei processual penal previu, tá, já está em vigor, inclusive, no pacote anticrime, a possibilidade da formulação de um acordo de não persecução penal, que é uma coisa fantástica. Então, todo crime que a pena mínima for de até 4 anos, então é possível formular um acordo com o promotor de justiça para que você não seja sequer investigado e processado. E, geralmente, o promotor vai exigir o quê num crime dessa qualidade? Vai exigir o pagamento do tributo. Então, tudo se volta ao pagamento da contribuição, ao pagamento do tributo, à reparação do dano do ofendido nos outros crimes. Então, é uma forma de beneficiar aquela pessoa que eventualmente cometeu um delito, que seja primário, de bons antecedentes, né? Isso não vai servir para aquela pessoa que pratica diversos crimes, um seguido, ou seja, o reincidente, a pessoa que tem maus antecedentes, mas vai servir para uma pessoa de bem que eventualmente cometeu um delito. Então, veio em boa hora e veio auxiliar os empresários, auxiliar as pessoas de bem. Então, é muito aplaudida essa iniciativa do Poder Legislativo, nesse sentido de conceder mais uma oportunidade para a pessoa ficar fora da esfera criminal. Dr. Rovilson, nesse período de pandemia, a gente percebe que muitas empresas elas acabam tendo problemas financeiros, né, até para honrar aí, os seus compromissos com os colaboradores. E de repente, ela acaba aí deixando de depositar, por exemplo, alguns tributos que ela deve fazer. Então, nesse ponto, o empresário que tiver aí esse problema, ele pode estar se aproveitando dessa nova lei que está sendo aplicada agora, né? Ele tem, na própria lei penal, ele tem várias possibilidades. Lá na lei que trata das contribuições previdenciárias, lá no Código Tributário também existe a possibilidade do parcelamento, que impede a esfera penal. Então, muitas possibilidades existem na legislação. E essa agora veio para arrematar, essa quando já não tem mais jeito, já está na investigação criminal, ele evita a ação penal reparando o dano. Seria uma coisa inteligente, né? Repara o dano, ressarce o prejuízo do erário, né? Deixa de gerar prejuízo para o beneficiário, que é o trabalhador. Então, vem em boa hora. Agora, doutora Mauri e também doutor Rovilson, não sei quem vai poder responder essa dúvida que está surgindo. A gente percebe que muitas pessoas, né, até a doutora Mauri falou no começo da entrevista, elas recebem benefício, de repente o familiar falece, elas não notificam aí a justiça desse falecimento, e muitas vezes é o pai ou a mãe de alguém, e essa pessoa continua recebendo, tipo assim, vou continuar recebendo, mas um tempo aí para frente, se o INSS não requerer, eu estou recebendo. Isso acaba sendo um crime também, né? Quem pode responder? Doutor Mauri, doutor Rovilson, e como que as pessoas elas podem fazer, o que é o correto fazer em caso de falecimento de alguma pessoa, para a pessoa não se apropriar aí desse benefício? Muito bem. Então, são questões que acabam acontecendo. Bom, no primeiro momento, quando o segurado vem a óbito, os dependentes, eles devem pegar o cartão e levar até o banco para cessar o benefício. Vai acontecer muitas vezes de ficar ali resíduo de um pagamento do mês anterior. Esse resíduo ele vai ser resgatado através de alvará judicial. Pode ser que tenha processo, pode ser que seja feito em cartório, um inventário, todo um arrolamento, para poder fazer a divisão correta daqueles valores. Às vezes ocorre de algum dos dependentes ter a senha da conta corrente, o INSS não foi avisado, ela continua recebendo esses valores. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Como o doutor Rovilson deixou muito claro com essas inovações da nova lei anticrime, que para o direito previdenciário, o mais importante é que o dinheiro retorne para o caixa da Previdência. Porque não adianta, às vezes, a pessoa ficar presa lá durante alguns anos, mas o que importa para nós é que o dinheiro retorne. Não sei de qual maneira, que seja feito um trabalho bem efetivo.
Então, pensando na questão da seguridade e da proteção, o ideal é o que a lei trouxe de novidade, é que haja um ressarcimento desses valores. Quanto à questão de punibilidade, então, ela é importante também para coibir questões futuras, mas, a nível de caixa de seguridade, o mais importante é o retorno dos valores. Eu gostaria de ouvir também do Dr. Wilson quais os procedimentos, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir na delegacia, ela tem que procurar o Ministério Público, qual que é o caminho para as pessoas leigas que estão assistindo o nosso programa? O que elas têm que fazer primeiro? Quando ocorre o que, professor? Qualquer um desses crimes previdenciários que a gente trabalhou hoje, ela tem que fazer um boletim de ocorrência? Esse boletim de ocorrência é online, como que funciona? A vítima, no caso, teria que fazer um boletim de ocorrência, né, se dirigir ou à Polícia Militar ou até a Delegacia de Polícia Civil e formalizar uma ocorrência. Tendo em vista que do lado de lá está a União, então talvez até, inclusive, na Polícia Federal poderia ser feita uma ocorrência na Polícia Federal. Então, qualquer dessas três polícias seria suficiente para dar andamento à investigação. Perfeito. Muito obrigado. Então, depois de feito o boletim de ocorrência, ela é chamada pelo delegado para iniciar a investigação, aí vai instruir com documentos, né, talvez ouvir alguma testemunha, até todo o andamento da persecução penal na fase investigativa. Bom, a gente só vai aproveitar aqui, doutor, mas vamos só fazer uma pausa no intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta, continua aqui o nosso programa hoje falando sobre crimes previdenciários. O nosso intervalo é rapidinho.